Glória a Deus. Shalom a todos, então, os meus irmãos. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta reunião do Tropa. Peço ao Senhor que o Senhor possa falar contigo nesta noite, que o Senhor possa encontrar o teu coração cheio de graça, cheio de amor, e que o verdadeiro amor do Senhor possa ser transbordado através da sua vida. Amém? Tudo aquilo que você tem ainda em dúvida a respeito da palavra, a respeito de uma circunstância que você está passando, que o Senhor possa falar ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Nós já viemos, né, em algumas semanas falando aqui sobre o amor do Senhor sobre as nossas vidas. Hoje à tarde a Fábio também trouxe uma ministração justamente a esse respeito, falando desse amor do Senhor para conosco. E falamos também, estudamos um pouquinho sobre a questão de Cristo, né, ser o princípio, o primeiro, né? E hoje eu gostaria de trazer também, falando um pouquinho justamente sobre isso, sobre nós olharmos a todo esse plano do Senhor, que todo esse plano do Senhor é uma manifestação de amor para com as nossas vidas. E hoje eu gostaria de trazer uma visão, digamos assim, geral de tudo aquilo que o Senhor fez e como ele tem feito, né? Então, como nós falamos semana passada, semana retrasada, falamos um pouquinho sobre o amor, semana passada falamos sobre Cristo, né? E o pacto, ele ser o princípio. E hoje eu quero trazer uma visão geral em relação à Bíblia. Nós, a maioria aqui, acredito que sabe que as Escrituras inteira aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso você consegue observar antes da lei, no período da lei e depois se manifesta mais fortemente ainda na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, neste período na graça, e futuramente, no período do reino, continua se falando dele, né? E eu gostaria de trazer essa visão a respeito das Escrituras, amém? Glória a Deus. Nós vemos que lá em João, ele fala, né, como nós falamos numa reunião passada, que Cristo, né, ele como princípio, ele como primeiro, em João 1:3 ele fala que todas as coisas foram feitas por ele, né? No versículo 4 também vai dizer que a, ele era a vida e essa vida é a luz dos homens. Então aqui João, ele já está nos dando uma direção de que tudo se concentra no nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aponta para ele. E agora nós vamos ver, como nós vimos, né, nessa reunião passada, que no princípio todas as coisas vieram a existir através dele. Quando nós vamos por o jardim, nós vamos ver que nós temos uma presença no jardim, que é a árvore da vida, que aponta para o nosso Senhor. Mais à frente, você vai observar nas Escrituras, em Gênesis 7, a arca, a arca da aliança. A Arca da Aliança que salva uma família que foi separada pelo Senhor. Então, desde o passado, desde o início, algumas situações, algumas ocorrências já apontavam para o nosso Senhor. Veja, uma arca que salva essa família e que ela é fechada na sua lateral. E aí nós olhamos para Cristo, que veio e nos resgatou, que quando ele foi ferido na sua lateral, nasce a igreja. Então, observe isso nas Escrituras. Desde o princípio, todas as coisas apontam para ele. Amém? Seguindo, eu quero fazer um paralelo da caminhada desde a lei com a caminhada na nova aliança. Porque muitas vezes nós lemos as Escrituras na lei, na antiga aliança, e muitas vezes nós não compreendemos tudo que está sendo dito ali.
o que está apontando ali na lei. Quando nós chegamos na nova aliança, algumas coisas vai clareando, mas às vezes nós não conseguimos fazer uma ligação. Nós não conseguimos ligar a antiga aliança na nova aliança. Parece que é algo separado. Mas, na verdade, essa antiga aliança, o antigo pacto, já prenunciava o que estava por vir, estava anunciando o que estava por vir. E quando você compara um ou outro, começa a ficar claro qual que era o verdadeiro plano de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos começar lá no Êxodo. Não sei se você quiser abrir, pode abrir, mas senão eu só vou aqui contar a passagem, acredito que os irmãos vão lembrar. Mas lá em Êxodo 12, você vai ver que o povo, um pouco antes, o povo era escravo no Egito. Até que o Senhor envia um seu servo para trazer libertação para o povo. Olha que coincidência parece, né? Enviou o seu servo para trazer a libertação. Até que esse povo, então, se torna liberto. E o primeiro ato desse povo foi fazer o quê? Comer a Páscoa, ou seja, se alimentar do cordeiro. Aí, agora, isso lá na antiga aliança, lá no passado. Agora nós vamos ver isso aqui na nova aliança. Nós éramos escravos no mundo, e o Senhor envia seu servo para nos trazer libertação, o Cristo. E justamente numa Páscoa, ele institui a ceia, fazendo a transição dessa antiga aliança para essa nova aliança. O Senhor liberta o seu povo lá no passado, apontando para o real motivo, que era Cristo, trazendo essa nova aliança no corpo dele, trazendo libertação para todo o seu povo. Tudo isso já era revelado, porque na Páscoa se comia o cordeiro, se passava o sangue nos umbrais das portas, das janelas, para que quando o anjo passasse, aquela casa fosse preservada. Assim como nós, depois de instituída a ceia, quando se alimentamos de Cristo, a morte já não tem mais ação sobre nós. Estamos guardados em Cristo pelo Cordeiro. É a mesma situação. Mas lembra que Cristo era o mistério escondido em Deus. E veja que tudo isso que foi revelado na nova aliança era um mistério oculto na antiga aliança. Era um mistério em que o povo foi passando e se revelou nessa nova aliança. Tudo isso já tinha esse objetivo, de apontar o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí esse povo sai do Egito, é levado para o deserto. E no deserto, nós sabemos que o Senhor ele faz aliança também com aqueles que passam pelas águas do batismo. E aí o Senhor retira esse povo, e quando o povo cruza o mar, é batizado. E a Bíblia vai dizer que tanto na nuvem quanto no mar, o povo foi batizado. Vamos abrir lá para nós conferir isso? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Ele vai dizer assim: além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia. E a rocha era Cristo. E a rocha era Cristo. Então, irmãos, naquele momento eles não tinham essa revelação que aquela rocha a qual Moisés feriu era Cristo. Mas veja, comida espiritual, bebida espiritual aponta para o quê?
A ceia, batismo, ceia. Então, a antiga aliança, ela já nos comunica Cristo. Ela já aponta, nos conduz para o nosso Senhor, que depois nos foi revelado. Amém? Olha só, na nova aliança, lá em Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 1, o Senhor vai falar algo conosco assim: O que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que foram batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte, pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, irmãos, qual é a diferença? A antiga aliança era algo oculto, mas que já apontava para aquilo que ia ser revelado. Tinha batismo no Antigo Testamento? Tinha. Tinha ceia? Tinha. Mas de uma forma diferente, oculta, que já aponta para essa nova aliança que nos foi revelada em Cristo Jesus. Agora, olha só, esse povo passa pelas águas do batismo e é conduzida para o deserto. E esse povo, agora no deserto, eles têm que aprender algo, que é depender de Deus. Porque antes era escravo, tinha que trabalhar, trabalhar, só trabalhava para poder se alimentar. No deserto, o povo agora tem que aprender a viver de uma outra forma. Antes era escravo, agora é livre. Antes trabalhava, agora recebe de graça, porque o povo não trabalhava para se alimentar. Deus fornecia o alimento. Qual que era o trabalho do povo? Saía no arraial para colher o maná. Esse era o trabalho do povo no deserto. Mas era uma nova caminhada. Era como nós lemos aqui agora, recém em Romanos 6,4, na parte B, andando em novidade de vida. Antes eu era escravo, agora eu sou livre. Antes eu tinha que fazer, fazer. Agora é o Senhor que me dá. E na nova aliança, como é que é? Irmãos, uma vez que nós saímos das trevas, que fomos resgatados pelo nosso Senhor, nós fomos libertos. Saímos do Egito. Nós precisamos ter uma transformação de mente. Andar em novidade de vida. Eu não posso andar com a mente de escravo, com a mente do Egito. Agora eu ando com a mente de quê? De livre, de liberto e mais, de filho. Antes eu era servo, agora eu sou filho. E esse processo agora é o processo em que nós estamos no deserto, aprendendo a andar em novidade de vida. Por isso que lá em Romanos 12:2, vamos ler lá o que ele diz? Romanos capítulo 12, é um texto já bem conhecido. Ele vai dizer assim, ó, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quer provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Renove a sua mente. Esqueça as coisas do Egito. Deixe essas coisas para trás. Aprenda a depender de Deus, aonde Deus te dá todas as coisas. É Ele que te fornece tudo. Irmãos, o mundo de hoje representa o Egito. E uma vez que você saiu de lá, você está no deserto.
Talvez você olhe assim, meu Deus, estou passando por um deserto. Glória a Deus por esse deserto. Antes estar nesse deserto com Deus do que no Egito com o Faraó, colocando carga e mais carga em cima de nós. Você agora é filho, está livre, você está andando em novidade de vida. Então veja, irmãos, até mesmo a antiga aliança, até mesmo a lei, ela te conduz para a nova aliança, para Cristo. Se você, às vezes, muitas vezes, lendo as Escrituras na antiga aliança, não compreende, é muito difícil, irmãos. É só porque você ainda não olhou para a antiga aliança com os olhos em Cristo. Se você lê o Antigo Testamento olhando para Cristo, você vai ver Cristo em tudo. A manifestação de Cristo em tudo. Os princípios de Deus, que é Cristo em tudo. Tudo já apontava para ele. Amém? Vamos seguir lá. Olha só. Por que que a Bíblia aponta tudo para Cristo? Vocês já se perguntaram para isso? Por que que a Bíblia, por que que os planos do Senhor tudo aponta para Ele? Qual é o motivo? Irmãos, Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. A própria Bíblia diz assim: ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele diz: se não for por mim, ninguém vai ao Pai. Ele é a porta. Ele é o bom pastor que conduz as suas ovelhas e dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é o único vivo caminho. Então, irmãos, quando você ler as Escrituras na antiga aliança, não se desfaça dela. Não pensa, mas agora que nós estamos na graça, a antiga aliança não tem mais valor. Irmãos, depende de como que você vai olhar para a antiga aliança. Se você olhar para a antiga aliança buscando a lei, não vai dar muito certo. Agora, se você buscar os princípios contidos na lei, aí sim, porque todos os princípios que contém na lei apontam para Cristo, te levam a Cristo. Eu costumo pensar na lei, na antiga aliança, como uma expectativa. Quem aqui já teve expectativa de algo? De qualquer coisa, às vezes de um aniversário, de uma viagem, ou de algum parente se converter, né, voltar o seu coração para Cristo. Quem aqui já teve expectativa de algo? Eu acredito que todos. Lembra da expectativa de receber um presente? Agora eu te pergunto, você prefere ficar com a expectativa ou com o presente? Você prefere viver uma vida inteira na expectativa ou ter o presente nas suas mãos? Porque, pelo menos, irmãos, essa é algo que está no meu coração, é assim que eu vejo. O antigo pacto como uma expectativa, até que o presente foi nos entregue, que é Cristo. Porque muitos viveram na antiga aliança na expectativa de poder receber a Cristo, de ver a vinda do nosso Senhor Jesus. E os nossos irmãos judeus estão até hoje na expectativa do Messias. E você hoje carrega esse presente, você recebeu. Agora, eu vou dizer que a expectativa é ruim? De forma alguma, e nós vamos ver pelas Escrituras. De forma alguma. Porque na expectativa, na antiga aliança, me traz muitos princípios que já anunciavam o Messias, o Cristo. Amém? Vamos lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Olha só o que as Escrituras nos diz. Ele vai deixar bem claro aqui, ó. Versículo 11. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus, isto é evidente, porque o justo viverá pela fé. Inclusive, hoje até a Fabi falou hoje à tarde sobre isso. Que nós já cremos, sabemos que a salvação vem de Cristo. Amém? E aí ele vai seguir dizendo assim: a lei não é da fé, mas o homem que fez estas coisas deverá viver nelas. Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em uma árvore. Algumas versões vai dizer assim, no madeiro. Amém? 14. Para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo. Lembrando, Abraão antes da lei. Para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé em Cristo Jesus, é claro. Amém? Agora, olha aqui o versículo 19. Olha o que ele vai dizer aqui, para que a gente compreenda e tenha um olhar especial, tanto para a antiga aliança quanto para a nova aliança, que tudo vai estar apontando para um caminho só, irmãos. Por isso que eu digo, claro que nós temos a nossa salvação em Cristo, mas não menospreze a antiga aliança, porque através dela, ela trouxe revelação, ela apontou um caminho, é como se fosse uma placa te apontando a direção. Foi ela que te conduziu a este caminho. Amém? Olha só. Então, para que serve a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente para quem a promessa fora feita, e foi estabelecida por anjos pelas mãos de um mediador. Ora, um mediador não é um mediador apenas de um, mas Deus é um só. É então a lei contrária às promessas de Deus? Olha bem essa pergunta. É então a lei contrária às promessas de Deus? De modo algum, de modo nenhum. Se tivesse existido uma lei que pudesse vivificar, trazer vida, em verdade a justiça teria vindo pela lei. Mas a Escritura concluiu tudo sobre o pecado, que a promessa pela fé de Jesus Cristo possa ser dada aos que creem. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados ou guardados, fechados, para a fé que havia de se revelar posteriormente. Irmãos, veja aqui está dizendo que todo o povo na antiga aliança foi guardado para este momento. Olha que forte isso aqui. 24. De modo que a lei foi a nossa, olha só, a nossa pedagoga para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Mas depois veio a fé. Já não dependemos mais de um pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Amém? Então, o que que eu penso, irmãos? A antiga aliança está dizendo, é um pedagogo, um professor, algo que ensina, que nos conduz. Por isso que, claro, eu vou ter esse discernimento, que a minha salvação é pela fé em Cristo. Mas quando eu olho para a antiga aliança, eu tenho que entender que ali havia uns mistérios ocultos, princípios que já haviam me trazer em Cristo. E por que que eu falo a respeito disso? Por que que não falar então só da nova aliança? Porque, irmãos, quanto mais você descobrir nas Escrituras sobre os princípios e sobre os planos de Deus, você vai se aprofundar cada vez mais no amor de Deus. Você vai ver que a antiga aliança, que muitos acham que Deus era ruim, era um carrasco, que Deus matava, você vai ver que desde lá Deus já manifestava seu amor, apontando o caminho. Deus sempre apontou o caminho desde a antiga aliança. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Esse é o verdadeiro amor de Deus, irmãos. Que mesmo diante de uma lei, aquele que tinha essa revelação do Senhor tinha um escape, porque todo o caminho da lei continha um princípio escondido, que apontava um caminho, que apontava uma direção, que apontava um princípio. Agora, todos aqueles que buscavam seguir a Deus somente pela lei caíam. Mas quando buscavam o princípio que há na lei, achavam o caminho, porque esse princípio aponta para Cristo. Amém? Olha só, a Bíblia vai falar algo também, irmãos, lá em Hebreus 7,19. Se você quiser abrir aí, Hebreus 7,19.
E aqui você vai começar a ver cada vez mais o amor de Deus pela sua vida. Ele vai dizer assim: porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma, mas a introdução de uma melhor esperança. Que esperança é essa? Cristo, pela qual nos aproximamos de Deus, que é isso que Cristo faz, ele nos aproxima. Mas olha só, então, mas se a lei não pôde aperfeiçoar, então eu vou menosprezar? Claro que não. Olha um texto lá em Mateus 5. Até a Fábio mencionou esse texto hoje, e olha só o que, que ele diz lá. Até a Fábio já tinha trazido um estudo sobre esse versículo, que acredito que os irmãos vão se lembrar, que está lá em Mateus 5,17. Ele diz assim: não penseis que eu vim destruir a lei. Irmãos, Cristo está falando isso. Ele não veio destruir. Por quê? Porque na lei continha ele mesmo, o mistério oculto. Mas olha só o que ele diz: que não pensei que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. E aí eu até me lembro que a Fábio trouxe aqui um ensino falando que esse cumprir, ele tem a ideia de tornar cheio, de, de completar, de preencher até o máximo. Ou seja, o que, que ele está dizendo? Eu vim cumprir a lei e ainda vim fazer por vocês o que a lei não conseguia, que é aperfeiçoar vocês. Porque a lei não conseguia aperfeiçoar. A lei consegue fazer o quê? Ser uma pedagoga, nos conduzir para Cristo. E quando você chega em Cristo, ele te aperfeiçoa, ele transforma, ele te enche, ele te preenche, ele te torna cheio. Aquilo que a lei não conseguiu, ele veio para fazer. Então, irmãos, lembrando, a Bíblia, ela tem uma divisão Antigo Testamento, Novo Testamento, para facilitar a organização, mas a história é uma só. E se você observar, durante toda a história, Deus vai mudando de pactos. Deus faz um pacto com um, daqui a um pouco esse homem cai, ele levanta outro, continua o pacto, ele só vai mudando. Só que se você observar os pactos, todo pacto, o princípio aponta para Cristo. Tudo vai te levar para Ele. E eu quero trazer aqui, irmãos, alguns exemplos para que você pegue isso aqui no seu espírito, para que se você tiver esse olhar para Jesus, você vai conseguir enxergar Jesus em tudo na antiga aliança. E você vai ver quão maravilhoso é os planos de Deus já desde a antiga aliança, Deus da lei, como é lindo o amor de Deus se manifestando pelo seu povo. Abram comigo lá em 2 Samuel, capítulo 4. Eu vou tentar compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração acerca desses textos aqui na antiga aliança. Como os princípios já eram manifestos através dos reis, através de filhos dos reis, através de situações de pessoas, através dos mais humildes, os princípios já eram manifestos. 2 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 1, você vai ver uma situação aqui em que nós temos alguns personagens, onde a gente vai estar falando aqui já de Saul, filho de Saul. É chegado a notícia da morte de Saul e também de Jonatas. E aí nós temos uma situação que, a partir do versículo 4, que ele vai dizer assim, ó, e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho que era aleijado, olha só, aleijado do seu pé. Ele tinha 5 anos de idade quando as notícias de Saul e de Jonatas chegaram de Israel. E sua babá, olha só, a sua babá o tomou e fugiu. E sucedeu que, enquanto ela se apressava para fugir, ele caiu e ficou aleijado. E o seu nome era Mefibosete. E aí depois você vai ver que vai seguir a história aqui falando que Davi vai assumir então o trono e toda uma situação. Mas agora eu quero que você observe algo aqui nesse texto, irmãos,
e que você tente transformar esses personagens para a nova aliança, para a revelação que o Senhor já tem nos dado. Mas olhe para Davi representando a Deus. Olhe para Jonatas representando Cristo. Olhe para a serva representando a lei. A lei, não os princípios, a lei. E olhe para Mefibosete, nós, a humanidade. Anote isso. Davi representando Deus, Jonatas representando a Cristo, Mefibosete representando nós e a serva, a lei. Quando você olha os textos aqui mais para frente, você vai ver que no capítulo 9, no capítulo 9, nesse mesmo 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos ver um comportamento completamente diferente aqui, irmãos. Porque antes você tinha Saul como rei. Assim como nós que antes éramos escravos, tinha um outro senhor. Aí fomos libertos. Agora nós temos um Deus, um Pai. E aqui agora troca de rei. Agora nós temos Davi como rei. Mefibosete, como nós, a humanidade, quando vai se apresentar aqui para Davi, porque, irmãos, é assim que nós nos comportamos diante de Deus, enquanto estamos sendo cuidados pela lei, pela serva. Enquanto nós estamos na lei, nós sempre nos apresentamos com medo de Deus, mas esquecemos quem Deus é. Agora, olha esse texto aqui, versículo 9. E Davi disse: há ainda algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas? E não sei se vocês lembram, se você ler lá 1 Samuel, Jonatas e Davi, eles se tornaram amigos mais chegados que irmãos. Eles tinham um amor tão grande um pelo outro. Eles tinham uma aliança. Tanto é que Jonatas tira a sua veste, a sua capa e entrega para Davi. Agora, olhe isso aqui. Quando você olha para a nova aliança, não tem algo semelhante? Quando Jesus se desfaz da sua glória e vem para a terra como homem, se vai se despir da sua glória, deixa com o Pai? E aí o que Davi diz? Restou alguém da casa de Saul para que eu mostre de benevolência por amor a Jonatas? Irmãos, Deus não te alcançou por amor a Cristo? Por amor a Cristo, Deus abriu uma porta, te apontou um caminho para que você entrasse. Então, irmãos, quando nós olhamos para a antiga aliança, você vê Cristo todo, o plano perfeito de Deus todo. E ele já desde lá vem anunciando, porém era como Cristo, um mistério oculto, um mistério escondido. Agora, o porquê da serva ser a lei? Porque veja que o menino era manco, ficou coxo quando ela derrubou. E é assim todos aqueles, irmãos, que tentam cumprir com a lei, não os princípios. A Bíblia diz lá em Tiago, aquele que tropeçar num ponto, numa vírgula, já foi toda a lei. Então aquele que vive pela lei tropeça, cai. O único que conseguiu cumprir com toda a lei foi Cristo. Então, irmão, e outra, pode observar que quando as escrituras falam da antiga aliança, sempre vai se referir a servos. Sempre. Sempre vai se referir a servos. Lá em Amós, até ele fala, acho que no capítulo 3, ele fala sobre que o Senhor ele não faz nada sem revelar antes aos seus servos, os profetas. Jesus, quando ele veio se manifestar, ele veio como servo. Por quê? Porque ele ainda cumpria a lei. Então, quando você fala em servos, aponta para a lei. E aí você vai ver aqui agora Mefibosete se apresentando novamente como servo. Mas olha como é que Davi trata ele. Vamos seguir lendo aqui. Versículo 2: E havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando ele o chamaram até Davi, o rei disse-lhe:
disse a ele: Tu és Ziba. E ele disse: Teu servo é ele. E o rei disse: Não há nenhum da casa de Saul para que eu possa lhe mostrar bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho, que é aleijado do seu pé. E o rei disse a ele: Onde ele está? E Ziba disse ao rei: Eis que ele está na casa de Maquir, no filho de Amir, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo e retirou da casa de Maquir, do filho de Amiel, de Lodebar. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: Eis aqui o teu servo. E olha aqui que Davi diz. E Davi disse a ele: Não temas. E é isso que o Senhor está dizendo para você: não temas. Não tenha medo de se relacionar comigo. Porquanto certamente te mostrarei de bondade por causa de Jonatas, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, teu pai. Ele está enfatizando teu pai, por causa do teu pai. O que que ele está dizendo aqui? Ei, eu quero te colocar numa posição de filho. E ele vai dizer assim, ó, e te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu comerás o pão à minha mesa continuamente. Irmãos, quem senta à mesa é filho, não servo. E ele se curvou e disse: o que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu sou? Irmãos, e muitas vezes é assim que Deus faz. Deus está dizendo: você é filho e você quer se colocar como servo. Vocês têm que estar na mesa. Não, mas eu me contento com migalhas. Não, irmãos, o Senhor está te trazendo para a mesa. Davi aqui aponta essa tipologia de Deus, que está fazendo todas as coisas por causa de Jonatas, ou seja, por causa de Cristo. Ele te coloca à mesa por causa de Cristo. Então não queira, irmãos, se colocar como cão, um cão morto. Não queira se colocar como uma criatura, porque o Senhor já te resgatou para que você fosse filho. Então, irmãos, quando você olhar para a antiga aliança, não olhe para a lei. E eu vou além disso aqui. Eu vou além disso. Acredito que a maioria já deve ter lido aqui a história de Davi, tudo que ele passou aqui com Saul. Foi estreito o caminho que ele passou com Saul, irmãos. E repare que Samuel já tinha ungido ele rei, mas ele passou um cortado, um estreito com Saul. Mas olha o que a Bíblia fala lá em. Deixa eu só pegar aqui o texto. Mateus 5. Vamos voltar lá para Mateus 5. Quero ler esse texto aqui com vocês. Versículo 38. Olha o que o Senhor diz aqui. Nós sabemos, né? Até a Fábio hoje mencionou hoje à tarde. Se você não assistiu a ministração de hoje à tarde, peço que assim que sair no YouTube, reassista essa mensagem. Você vai ter cada vez mais revelação do amor de Deus pela sua vida. Olha só o que ele diz aqui, 5:38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. O que é isso aqui, irmãos? A lei. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém lhe bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E aqui você vai seguir o senhor falando um monte de coisa referente à lei, e o que ele diz, ó, lembra o que foi dito na lei? Porém eu vos digo. Lembra o que foi dito? Porém eu vos digo. Por que eu estou trazendo isso, irmãos? Porque Davi, ele poderia ter usado da lei, irmãos. Ele saiu da batalha, chega as mulheres lá para festejarem a vitória. Aí falam que Saul tinha derrubado tantos homens, 1.000 homens, e Davi a 10.000. Saul se ira e lança uma lança sobre Davi. Irmão, se é olho por olho, dente por dente, Davi poderia pensar: bom, já que você está procurando me matar, eu vou procurar te matar também. Você me dá esse direito. Mas qual foi o comportamento de Davi? Irmãos, por isso que ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Porque entre a lei e o princípio que há na lei, ele escolheu o princípio, revelando um comportamento de Cristo.
Ele deu a outra face, ele não passou por cima de um princípio. E, irmãos, quando ele soube que Saul, mesmo Saul tendo perseguido, tentado matar ele, e ele não fez nada, quando aquele servo que Saul pediu, olha, pega a espada e se lança sobre mim, e esse servo chega depois para dar o recado para Davi, ele achou que ia chegar fazendo grandes coisas, mas não. Davi disse assim: como que você não temeu tocar no ungido do Senhor? Irmãos, o cara perseguia Davi para matá-lo, mas ele não usou de lei contra Saul. Ele cumpriu com um princípio. Se Deus escolheu a Saul, mesmo Deus já tendo me ungido rei, se o Senhor levantou, o Senhor que derruba. É com o Senhor. É com o Senhor. Então, irmãos, você lê a antiga aliança, irmãos, não menospreze. Você vai ver muito amor, muito princípios ricos da parte de Deus para que a gente possa aplicar hoje. É um comportamento de Cristo. E você, irmãos, você vai ver isso aqui em vários períodos da história. Muitos que podiam exercer o mal, pagar o mal com o mal, pagam o mal com o bem. Agora você está vendo a riqueza que há escondida na antiga aliança? E para onde que essa antiga aliança vai nos conduzir? Para a nova. A nova aliança já nos é revelada. Agora eu quero te trazer aqui um outro exemplo para nós finalizarmos e até mesmo para que a gente possa fazer a nossa ceia. Eu quero te trazer um outro exemplo de que desde a antiga aliança o Senhor já apontava para uma nova aliança. Nós achamos que na antiga aliança só tinha Páscoa, que não tinha ceia. Mas um exemplo nós já tivemos, que quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, que aquele povo que passou no Egito, eles comiam e bebiam uma comida espiritual. Aquilo ali simboliza a ceia. Mas eu vou te dar um outro exemplo de ceia na antiga aliança, para que você veja que Deus já apontava para Cristo. Amém? Abra lá suas escrituras em Números. Números capítulo 14, a partir do versículo 6. Vamos lá. Olha o que o Senhor diz aqui. O povo está passando pelo deserto e o Senhor envia os 12 espias. Até estava conversando com a Fábia a respeito desses 12 espias essa semana. E olha o que acontece lá. Versículo 6. 14, 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel. E disseram: a terra pela qual passamos para examinar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra que nos dará, uma terra que mana leite e mel. Agora só, olha só, versículo 9. Somente não vos rebeleis contra o Senhor, e nem temais o povo da terra, porque eles são o quê? O que está escrito na sua Bíblia aí? Eles são pão para nós. O que nós precisamos na ceia? O pão, que é o corpo de Cristo. A aliança que o Senhor faz em Cristo, através da ceia, que está no corpo de Cristo, neste momento aqui, para eles estavam sendo os gigantes. Os gigantes eram o pão. Mas se você pensar, tá, mas a ceia, para ser completa, precisa do pão e do puro suco da uva. Até então, aqui você só tem o pão, que eram os gigantes, que eles estavam com medo de enfrentar. Agora volta uma página aqui, no capítulo 13, a partir do versículo 21. Olha o que ele vai dizer aqui. Assim subiram e examinaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo caminho pelo sul e foram até Hebron, onde estavam Aimã, Sessai, Talmai.
e os filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Olha o 23. E foram até o ribeiro de Escol, e ali cortaram um ramo com um cacho de uva, e trouxeram 2 homens em uma vara, e trouxeram também romãs e figos. Irmãos, o fruto que eles trouxeram da terra, uva, esse vale do Escol significa o vale das uvas, em hebraico. Então agora você tem o fruto. A terra vai te proporcionar a aliança. Agora pense nisso, o Senhor está te conduzindo para uma terra onde contém a aliança dele. Os gigantes eram um pão e tinha uva, onde você consegue o puro suco da uva. Consegue observar a ceia através disso? Agora, quantas vezes o povo deixa de enfrentar os gigantes? Conseguiram pegar aqui? E vou além. Conversei com a Fábio esses dias no carro, que o senhor tinha falado no meu coração a respeito disso. Que se você observar, os 12 que subiram para espiar a terra representam a plenitude dos cristãos. Os 12 que subiram representam a igreja. Por quê? Porque muitos estão avistando a terra, estão avistando a aliança, estão vendo os frutos, mas preferem olhar para o gigante e dizer assim: não, servir a Cristo é muito difícil. Esse reino aí não vai dar para mim. Sabe quem são esses aí? São os 10 que voltaram reclamando da terra, que tem muito gigante. Mas dentro da igreja, tem uns que vão dizer assim: ei, eles são pão para nós. E as suas defesas são retiradas. Esses são aqueles que vão tomar posse do reino. Consegue ver Cristo em tudo isso, irmãos? Tá vendo o perfeito plano de Deus? Irmão, se você não conseguir ver amor nisso aqui, da parte de Deus, pela sua vida, desde a antiga aliança, o Senhor já vem nos apontando, diz: ei, tenha sua expectativa no meu filho. Ele virá, mas eu já estou apontando o caminho de como que vocês precisam andar em princípios. Tudo aqui aponta para um plano perfeito de amor da parte do Senhor. E aí, quando você olha isso aqui, irmãos, você fica pensando: Cristo, ele não é o noivo, ele não é o cabeça. A igreja não é tida como a noiva que está sendo adornada, preparada. Irmãos, a união de um homem e uma mulher, um noivo e uma noiva, vai gerar algo. Gera ou não gera? Vai gerar filhos. E que filhos são esses gerados de Cristo e a igreja? Já pararam para pensar? Os vencedores, irmãos, que está lá em Apocalipse, que vão tomar governo no reino. Mas desde que você seja Josué e Caleb, não tenha medo, irmãos, de assumir o pão e o puro suco da uva. Então, olhe, tenha um olhar atento para todas as escrituras, toda a escritura. Nós pedimos aqui longe, irmãos. Se você ler lá, eu vou deixar um texto aqui para que depois você leia, lá em 1 João, 1 João, capítulo 4. Leia todo esse texto de 1 João, capítulo 4. Eu vou ler só um pedaço aqui, onde ele diz assim, versículo 18: não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora todo medo. O que que ele está dizendo? Assim como o Davi falou para Mefibosete: não tenha medo, não temas. O Senhor está dizendo: se você está em mim, você não tem medo de se relacionar comigo, não tem medo de caminhar comigo. Ele vai dizer aqui no versículo 19: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então, irmãos, hoje até a Fábio trouxe um texto aqui à tarde que o Senhor Jesus Cristo ele nos deu um novo mandamento. Esse um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque o que na antiga aliança dizia? O que na lei dizia? Ame uns aos outros como a si mesmo.
Só que agora o Senhor elevou o nível. Ele disse assim: não, ame ao próximo como eu vos amei. Por quê? Porque agora, na nova aliança, você é capaz disso. Por quê? Porque Deus habita em você. E ele vai estar falando todo esse texto, você vai ver que quando Deus está em você, o seu amor é aperfeiçoado. E como é que o meu amor vai ser aperfeiçoado, irmãos? Quanto mais eu me encher de Deus, quanto mais eu reconhecer o amor dele por mim em toda a Escritura, mais esse amor vai transbordar, mais eu vou conseguir amar o próximo. E é assim que eu demonstro que eu amo a Deus, amando o meu próximo. Amém? Pegue o seu pão, que também é uma manifestação aí, irmãos, do amor de Deus pelas nossas vidas. Olhe para as Escrituras como um todo, sabendo discernir. Não menospreze a antiga aliança. Ela vai te conduzir, ela é a pedagoga que te conduz para Cristo. Ali tem muitos princípios riquíssimos, irmãos, que você consegue aplicar na sua vida. E você hoje tendo o presente, não estando mais na expectativa, esse presente, Cristo habitando em você, ele vai transformando, aperfeiçoando esse amor, a ponto de que hoje você ama aquele que você consegue perdoar aquele que às vezes te ofendeu, amanhã você vai conseguir perdoar aquele que te fez algo gravíssimo, e assim você vai crescendo, se transformando em Cristo. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por Jesus Cristo, por esta porta que o Senhor abriu para que a gente pudesse entrar. E que através dessa porta nós fomos reaproximados e conduzidos ao Senhor. Desde o princípio, Pai, através do pecado, o pecado só nos afastou de Ti. Então o Senhor enviou a lei, que foi nossa pedagoga e nos conduziu para Cristo. Chegando Cristo, Cristo está nos levando ao Senhor. E nós te agradecemos por esse favor, por esse plano, esse amor perfeito que nos aperfeiçoa, Pai. Obrigado pelo corpo de Cristo. Que esse corpo continue nos levando e nos aperfeiçoando cada vez mais para perto de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Podemos todos nós participar do pão. Aleluia. Glória a Deus. Da mesma forma que nós participamos do pão, da mesma forma em que nós dia a dia encaramos os gigantes que nos foi dado por pão, nós participamos agora do puro suco da uva, o fruto da terra que representa o sangue do nosso Senhor, o sangue de Cristo que foi derramado por nós, esse sangue que nos comprou, que nos lava. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse suco, que ele continue nos lavando e nos aproximando cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Podemos participar todos. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor, irmãos. Outro ponto aqui para finalizar, que eu quero trazer aos irmãos, para que você atente sempre para o nosso Senhor Jesus Cristo. Esses homens que foram espiar a terra, quando eles voltaram trazendo esse cacho de uva, vieram dois homens com uma vara trazendo um cacho de uva. Irmãos, se isso aqui não apontar para a crucificação de Cristo, eu não sei o que pode me remeter. Porque quando eu olho para a cruz, você vê Cristo pendurado num madeiro, sendo esse cacho de uva, e os dois homens, um de cada lado. Da mesma forma com que esses homens, um de cada lado, trazendo esse cacho de uva pendurado numa madeira. Os princípios de Deus, o amor de Deus oculto que nos foi revelado. Este é o presente de Deus para a minha e para a sua vida. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa trazer cada dia mais revelação de toda a Escritura acerca de Jesus Cristo e do perfeito amor dele, que hoje habita em você. Amém? Glória a Deus.